Salve Maria, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos muitíssimo bem. Eu vim hoje aqui nesse, tríduo pascal que já está começando para compartilhar uma reflexão muito bonita que chegou até mim em inglês. Então vou compartilhar com vocês em português porque eu acho que vale muitíssimo a pena para preparar o nosso coração para esse tríduo pascal, para viver essas celebrações desse final de quaresma. Então, a reflexão diz assim: era uma vez um homem que já estava cansado porque ele vinha de uma longa jornada. Sua cidade, ele não era dali, era de um lugar distante. E aí, andando ali, ele começa a ver que tem uma multidão aglomerada e ele se aproxima. O que será que está acontecendo nesse lugar? Se aproxima, existe uma roda, uma agitação. Quando ele chega mais perto, tem um homem caído no chão. Esse homem está ensanguentado. Esse homem foi flagelado. Ele está surrado. Ele não tem forças aparentemente e sobre ele caiu uma cruz pesadíssima de tal forma que esse homem está fincado no chão. Não há formas de se levantar. Olhando aquela situação, as pessoas dando risada, aquele homem lá no chão, motivo de chacota, alguém toca no ombro deste que está ali olhando. Quando ele olha para trás, é um soldado romano. E o soldado romano diz para ele: carregue você agora. E ele é forçado a tomar sobre ele aquele instrumento de execução, a cruz. Esse homem do qual eu estou falando, vocês já devem ter percebido, é São Simão Cirineu. O Cirineu, e ele está ali diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, que já tinha caído no chão por 3 vezes e não tinha mais como se levantar. Soldados romanos, não por caridade nem nada, generosidade, não, mas percebendo que ele ia acabar falecendo ali, colocaram um Cirineu para carregar essa cruz, para que ele chegasse vivo até o Calvário. Então, aquela cruz, instrumento de execução, motivo de alta vergonha, principalmente naquela época, é posta sobre os ombros do Cirineu. Ele é forçado a carregar aquilo. Ele não se voluntariou, ele não queria, ele jamais escolheria. Alguma coisa levou o Cirineu até aquela situação. Ele estava passando, ele poderia não ter parado, mas algo dirigiu ele até aquele lugar e ele ia ter que fazer uma coisa que ele não deseja. Ele ia ter que suportar uma coisa que ele não queria ter que suportar. Será que a gente não se identifica com esse Cirineu de alguma forma? Existe algo na sua vida que Deus permitiu que chegasse aí, mas que não é algo que você jamais escolheria, você não queria, é inconveniente, é uma contradição, enfim, não é nada desejável. Mas olha que interessante, se Simão soubesse do privilégio que ele estava tendo naquele momento, tudo mudaria. Se ele soubesse desse privilégio, será que ele não carregaria essa cruz de uma outra maneira? Imagine só, Simão Cirineu, ele estava carregando o instrumento com o qual ele mesmo depois teria sua vida salva, né? Ele estava ali, então, ajudando o nosso Senhor. Pense, Simão Cirineu sujou-se do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez naquele momento, com a cruz sobre os ombros, ele possa ter pensado: que dia é esse? Nossa, eu acordei hoje e fui me sujar com o sangue de um estranho, tô ajudando uma pessoa que eu não conheço.
ainda vou ter uma longa jornada para caminhar e tô aqui passando por isso, mas que dia horrível. Mal sabia ele que ele estava ali ajudando o nosso Senhor a salvar o mundo, passado, presente e futuro. Interessante, mal sabia ele que aquele sangue que parecia ser apenas uma sujeira era o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio! Será que nós entendemos que quando nós nos unimos à cruz de Cristo, nós somos como esse sirineu? Nós estamos ajudando nosso Senhor a salvar o mundo. Olha, que grande! Como é grande! Que grande privilégio! Agora, diferente dessa situação, né? Diferente de sermos corredentores com o nosso Senhor, quando nos unimos a Ele crucificado, quantas vezes reclamamos da cruz, quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade que o próprio Cristo nos dá de participar da economia da salvação. Basta uma intenção, bastaria no nosso coração nós dizemos: Senhor, é pelo seu amor, pela salvação dos pecadores, para que seja feita a vossa vontade. Eu aceito esse sofrimento, eu carrego esse sofrimento que hoje a vossa vontade, né, nos vossos planos, o Senhor permitiu. Agora, também posso oferecer a alguém, também posso pedir a nosso Senhor que aquele pequeno sofrimento, aquela pequena contrariedade se torne motivo de santificação, de conversão, de livramento, de cura para alguém que é querido por mim, ou para uma situação em que precisa ser, a graça precisa ser alcançada. Então, a cruz carregada com fúria, murmuração, com preguiça, essa cruz não faz sentido. Essa cruz é inútil. Essa cruz é a cruz daqueles que buscam só o bem-estar, o materialismo, o conforto. Essa cruz não redime. E essa é a cruz de um dos ladrões que estavam ao lado de nosso Senhor. Então os santos, por exemplo, os santos sempre lutaram e sempre levaram sua cruz assim. Eles sempre buscaram um sentido na cruz permitida por nosso Senhor. Que pena, né? Em tantos países hoje em dia as pessoas podem escolher morrer prematuramente para evitar sofrimento, tipos de eutanásia. Sofrer não é fácil. Com isso, a gente não quer dizer que sofrer é fácil, sofrer não é fácil. Porém, unido a Cristo, o sofrimento, ele é sagrado. Veja como é que ficou o final desse sirineu. A tradição da igreja nos diz, lá no Evangelho de São Marcos, quando ele narra esse episódio, ele diz: Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, porque a tradição da igreja conta que um dos filhos reconheceu que a cruz que o pai carregou era do Messias, converteu a família. Aliás, não só converteu, como o Sirineu é santo, em dezembro é a festividade dele, e os filhos também foram grandes nomes nos primeiros cristãos na comunidade de Jerusalém. Então, olha que graça, o Senhor premiou, o Senhor não deixaria que Sirineu fizesse tal serviço, fosse banhado de tal forma no sangue redentor e ficasse desapercebido. Tal acontece conosco também. Então, hoje, se você e eu, se nós estamos lutando para carregar as nossas cruzes, então aí fica uma dica: vamos pedir a esse São Sirineu, São Simão Sirineu, que nos ajude a carregar a cruz com um coração transformado, renovado,
com um coração que busca o sentido da cruz no próprio Cristo crucificado. Eu não vou me gabar aqui de carregar a minha cruz com louvores e muito bem não, tá, gente? Sinceramente, a minha cruz eu considero pequena e considero que mesmo sendo pequena, eu a carrego muito mal e porcamente, para dizer bem a verdade. Tá? Por exemplo, eu não conheço a cruz de quem tem um filho doente, com uma doença crônica. Eu não conheço a cruz de quem se vê diante de dores crônicas. Enfim, há tantas cruzes pesadíssimas, as quais eu não conheço. Mas o que eu vim dizer hoje para todos vocês é que não importa a situação, não importa a circunstância das mais estranhas, das mais desesperadoras, não importa. Nosso Senhor é mestre em transformar as situações mais desesperadoras em belas histórias de redenção. Isso sim eu conheço, isso sim eu posso lhes dizer. Tem aqui no meu canal o testemunho da minha família e vários outros vídeos nos quais eu tento compartilhar o meu testemunho de como o nosso Senhor transforma uma história que parece triste, dramática e tal, em uma história bela de redenção. Então, honestamente, eu não sei do sofrimento de que muitos de vocês certamente passam, sejam eles pequenos, né? Como quando estou cansado e preciso fazer algo que eu não tenho vontade de fazer, como quando, enfim, a mulher grávida que tem, às vezes, dói, o corpo tá dolorido e tem que ao mesmo tempo atender o outro filho, o homem que ficou desempregado, precisa buscar confiança em Nosso Senhor e é difícil. Há tantas pessoas por aí, né, assistindo com sofrimentos pequenos ou grandes, mas sofrimentos. Eu honestamente não sei. O que eu sei é que Nosso Senhor sabe. E Ele sabe e compreende perfeitamente a condição humana, porque Ele a assumiu. Ele não ficou de fora, lá na eternidade, olhando a condição humana decaída no pecado original. Ele a assumiu. E Ele foi até o fim, estando na condição humana, para dizer: o amor é possível, ainda que seja numa cruz. Então, confiança. Nele nos apoiamos. Ele é a rocha. Ele ressuscitou. E domingo celebraremos a sua ressurreição novamente. Caminhe com Nosso Senhor. Busque a intercessão de São Cirineu. São esses meus votos e já deixo meu feliz Páscoa, um santo tríduo pascal que seja participando da Santa Missa. Por favor, não deixe de estar com Nosso Senhor, especialmente nestes dias. Deus abençoe.